Então, pessoal, após apertar o botão de import, nós iremos agora importar o projeto Maven. É importante dizer que quando a gente importa esse projeto Maven, ele precisa estar descompactado. Então, aquele zip que vocês baixaram, descompactem ele numa pasta e em seguida nós iremos importar. Eu já descompactei esse arquivo e irei importar agora. Descompactado, né, o projeto, né, ele já identificou naquela pasta que existe um projeto Spring Boot e já identificou o arquivo pom.xml. Eu vou apertar o botão para finalizar. Em seguida, ele irá importar o Maven Project e atualizá-lo. Demora um tempinho, dependendo do computador, da configuração, até que ele termine a importação. Importante dizer, pessoal, que quando a gente está falando de um projeto Mavenizado, do Maven, a gente não precisa adicionar muitas coisas que geralmente num projeto em que nós temos que criar do Eclipse do zero, nós precisaríamos fazer, como por exemplo, dar um new project, configurar, se eu quisesse ter pastas de fontes, de recursos ou de teste, eu teria que configurar isso manualmente. Quando a gente usa um projeto do Maven, ele já cria tanto o projeto, a pasta, ele cria tanto a pasta Java para o código fonte, resources para colocarmos arquivos de configuração e a pasta teste para criarmos nossos testes. Além disso, ele cria alguns arquivos autogerados, então eles vão estar bem vazios, como por exemplo esse arquivo de application test, e o outro arquivo Java que ele cria para a gente é o de application. Esse não vai estar vazio, esse vai estar já preenchido, mas apenas com a inicialização da aplicação, para que ele possa entender que é uma aplicação do Spring Boot e que ele possa executar. Vocês podem perceber que ele criou uma classe com o nome automático baseado no nosso pacote. Então, ele criou fora dos padrões Java, né? O que nós vamos fazer? Nós iremos selecionar a classe, botão direito, Refactor, Rename, para colocar tudo em Pascal Case, ou seja, cada palavra tem que ter uma letra maiúscula. E após renomearmos, né, primeiro exemplo Spring Boot Application, colocando todas as primeiras letras de cada palavra que eu falei em maiúscula, apertamos o botão Enter e ele vai fazer a refatoração, lógico, avisando que tem outros pontos que vão ser afetados. Vamos apertar o botão Continue e ele vai renomear essa classe. Em seguida, iremos também renomear a classe Test, que também está com o mesmo problema. Botão direito, Refactor, Rename e iremos escrever na classe primeiro exemplo Spring Boot Application Test. Iremos colocar todas as letras serão maiúsculas da forma correta, de acordo com os padrões estabelecidos. Então, iremos dar continuidade agora. Iremos criar uma pasta chamada Controller. É importante dizer, esse package que nós iremos criar, Controller, ele ter dentro dele uma classe chamada Controller. Então, eu digitei aqui, depois de primeiro exemplo Spring Boot, com o curto código primeiro exemplo Spring Boot, que é o nome do pacote raiz, botei .controller, né, dando new Java package ali no Eclipse, e ele vai identificar que eu quero criar um novo pacote. Apertei o botão Finish, em seguida irei clicar no botão direito, New Class. Vou criar uma classe, pessoal, chamada Olá, curta o código. Para fugir um pouco do estereótipo de Olá Mundo ou Hello World, nós iremos criar uma classe chamada Olá, curta o código. Nessa classe, nós iremos colocar algumas configurações que são importantíssimas para que nosso ambiente possa funcionar com sucesso, tá certo? Então, nós iremos aqui, primeira coisa que nós iremos fazer quando vamos configurar esse caso, será incluir o código fonte necessário para que, né, a gente possa ter a configuração desse controller. E a gente vai chamar ele de REST Controller, por quê? Porque ele é um controlador que tem como base o REST. Então, aqui que a gente vai fazer com que, em conjunto com a anotação Request Mapping e Get Mapping, fazer o mapeamento do nosso endpoint, fazer o mapeamento
do nosso método HTTP, mas primeiramente mapear o controller, que é uma abstração que está dentro do Eclipse, para demonstrar que aquela classe vai receber, né, uma entrada, que essa entrada vai ser do tipo REST, vai ser uma API REST, melhor dizendo. Então eu vou copiar aqui e vou trazer para vocês um exemplo que eu já tenho aqui já à mão, né? Então nós temos a nossa anotação REST Controller, que é o nosso controlador REST aqui no Spring. Nós temos o nosso Request Mapping, que é o nosso endpoint raiz, que nós passamos olá curto código, para que não ficasse, nesse caso, batesse só na raiz. Eu queria que batesse num lugar diferente para responder, então vai ter que ter no final da URL olá curto código. E o nosso Get Mapping, que vai ser o diga olá, né? Onde nós, ao bater em olá curto código, ou chamar, né, esse endpoint olá curto código, nós iremos acionar o método diga olá, porque está no Get Mapping, quando fazemos a solicitação HTTP GET no Chrome, por exemplo, ou usando um Postman para fazer uma requisição HTTP GET, ou usando um sistema que vai se integrar, né, a nossa API. Então as possibilidades são muito grandes, desde que use o protocolo HTTP GET e chame o final como olá curto código. Ele vai chamar o HTTP GET e vai retornar uma mensagem: fala pessoal, tudo beleza. Eu vou mostrar isso também na prática, então podem ficar tranquilos que nós vamos ver como isso tudo vai funcionar. Um ponto importante, pessoal, que eu não lembrei até agora de passar para vocês, mas ainda está em tempo, é o fato de que nós podemos, aliás, que nós devemos, como nós criamos um pacote controller que está numa estrutura diferente da nossa classe application, nós devemos informar para o Spring quais pacotes ele deve monitorar para que ele possa considerar aquelas classes como componentes. Como o nosso se tivesse todas as classes dentro da mesma pasta do application, isso não seria um problema. Porém, nós não vamos ter essa estrutura na vida real, né? Na codificação do dia a dia. Nós vamos criar pastas como controller, service, data, tudo isso para poder separar em espaços, né? Separar em espaços lógicos o nosso projeto. Então pessoal, nós precisamos colocar a notação Component Scan na nossa classe, primeiro exemplo, Spring Boot Application. O Component Scan tem um Base Packages, onde nós colocamos os pacotes que precisamos, com curto código, primeiro exemplo Spring Boot Controller, com curto código, primeiro exemplo Spring Boot Controller, que é o pacote que você vai olhar, né, que a aplicação, aliás, vai olhar, procurando os componentes que vão fazer parte do Spring Boot. Então, nesse caso, ele vai olhar para olá curto código controller. Iremos interromper a execução do nosso jar que estava executando, fazer um CD 2 pontos para poder sair da pasta target. Em seguida, nós iremos gerar um novo pacote. Estou mostrando tudo manualmente, pessoal, que eu quero que vocês entendam, independente de ter um plugin ou não. Nos plugins, eles fazem até isso de forma automática. MVN Clean Install. Vamos limpar as nossas dependências e executar, baixar novas se precisarem. Vamos executar os testes também. Tudo isso para gerar o pacote jar que nós iremos executar diretamente da pasta target. Vou fazer um cd target e irei fazer um java -jar e colocar primeiro exemplo Spring Boot 0.0.snapshot.jar, né, que é o nome da aplicação mais a versão que está no POM. Beleza? Apertei o Enter. Agora ele vai executar novamente o nosso código, né, através da linha de comando. Não estou executando pelo Eclipse, sim por linha de comando. E eu irei fazer a transição para o navegador, onde nós iremos chamar o nosso endpoint. Tá certo? Colocaremos localhost 2 pontos olá curto código e iremos receber a resposta: fala pessoal, tudo beleza. Então, nós fizemos aqui a configuração completa de um projeto usando o Spring Boot dentro das configurações de um projeto REST e conseguimos fazer uma chamada ao endpoint GET em olá curto código, retornando o texto: fala pessoal, tudo beleza, assim como estava no nosso controller. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado o nosso conteúdo. E se vocês querem ter aulas particulares de Java, de Node, de Python, nós estamos com matrículas abertas para as aulas individuais
e um ensino personalizado, onde você vai aprender aquilo que você precisa. Temos um planejamento de aulas que vai levar você até o sucesso. E nos sigam nas redes sociais, facebook.com/curtocódigo, Instagram, Curto Código e o nosso YouTube no canal da Curto Código. Muito obrigado a todos e até a próxima! Tchau, pessoal!